Certa vez, os personagens do seriado Chaves foram ao cinema, num episódio, para evidentemente assistirem a um filme. E lá pelas tantas, o grande astro do seriado mexicano, um dos seriados mais assistidos da história da televisão mundial, disse o seguinte, abre aspas, era melhor ter ido ver ao filme do Pelé. E essa é, na verdade, a minha sensação na manhã, no começo da tarde desta segunda-feira, ao infelizmente assistir a coletiva de Alexandre Galo. Para quem estava esperando que o executivo de futebol do Santos, o homem forte do futebol do Santos, fosse adotar alguma estratégia, comunicar a sua saída, a demissão do Carille, a contratação de algum jogador, ou até, numa postura honrosa, fazer uma espécie de meia-culpa pelos erros recentes tomados à frente do departamento de futebol do Santos, nada disso foi visto. Nós vimos uma coletiva de imprensa sem pé nem cabeça, sem uma pauta definida, que serviu basicamente para que o Galo fizesse a defesa do seu trabalho e do presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Uma coletiva de cerca de 45, 50 minutos, que nada de bom se tira dela. Infelizmente, o Santos vive uma crise gigantesca na Série B, com 3 derrotas consecutivas, 4 derrotas antes das 10 rodadas, e não vemos os dirigentes com nenhum senso de urgência e tampouco tendo a hombridade para admitir os seus erros. E é sobre essa coletiva patética que falaremos a partir de agora. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou André Siqueira e nessa segunda-feira, dia 10 de junho, vamos falar sobre a coletiva de Alexandre Galo. Eu, sinceramente, não esperava que o Galo fosse entregar os pontos, entregar o cargo, melhor dizendo, porque eu acho que se isso fosse ocorrer, o presidente Marcelo Teixeira estaria na coletiva também. E a coletiva tem diversos momentos constrangedores, diversos momentos em que eu fico me perguntando se o Alexandre Galo acha que a torcida do Santos é tonta, ou se ele não faz a menor ideia do que ele está fazendo no cargo de executivo de futebol do Santos. Eu separei alguns trechos aqui, que eu posso mostrar aqui para vocês, olha. Anotei algumas coisas muito constrangedoras, outras que eu não sei nem definir, mas, por exemplo, eu vou começar pelos 2 momentos mais ridículos, mais preocupantes da coletiva, na minha opinião. A coletiva, para você que não assistiu, eu vou fazer um rápido resumo para você. Basicamente, ela girou em torno de 3 eixos prioritários, provavelmente, que eu diria, que eu destacaria. O uso das categorias de base, a contratação do Patrick e o que esperar do Santos na janela que se abre no dia 10 de julho. Sobre os meninos da base, eu fiquei muito preocupado quando, logo, se eu não me engano, na primeira pergunta, o Galo foi questionado se há alguma pressão da direção do Santos para que o Carille rejuvenesça esse elenco com os meninos da base. E o Alexandre Galo disse que não há pressão nenhuma, porque já temos cerca de 7 jogadores da base no elenco profissional. Mas apenas o JP Sherman joga. De que adianta dizer que o Ian, que o Miguelito, que o Jair, que o Souza estão no profissional, se eles não têm minutagem e, quando, na primeira oportunidade que se tem, liberam esses meninos para treinar na seleção sub-20. Mas o momento mais preocupante, na minha opinião, aconteceu quando o Alexandre Galo disse que não foi gasto nenhum real do Santos para montar o elenco do vice-campeonato paulista. De que o Santos não foi onerado de nenhuma forma. E aí nós temos aquelas 2 opções. Ou o Alexandre Galo quer ludibriar o torcedor santista, ou ele não sabe do que ele está falando. Porque, por mais que o Santos não tenha comprado os direitos federativos, o passe de nenhum jogador, é inadmissível que ele diga que o Santos não está sendo onerado, porque há uma conta simples. O salário conta. Ou o Alexandre Galo acha que o salário não entra nessa conta. Ou melhor, ou o Alexandre Galo quer nos dizer que os jogadores do Santos estão jogando de graça. Então quer dizer que o Pituca não recebe, o Juliano não recebe, o Schmidt não recebe, o Gil não recebe, ninguém recebe. Todo mundo está jogando de graça? Então isso foi muito grave. Isso foi muito grave. Quer dizer então que o Morelos, custando 900 mil por mês a partir de janeiro de 2025, não onera o Santos. Então quer dizer que os 400 mil de salário mensais do Patrick não oneram o Santos. Então esse é o primeiro ponto grave. E o segundo ponto mais grave foi uma discussão, se é que nós podemos colocar nesses termos,
entre o Galo e o Wagner Frederico, que também tem um canal aqui no YouTube sobre o Santos. Ele faz a seguinte analogia, né? Depois do que o Alexandre Galo disse que não foi gasto nada para o elenco do Paulista, o Wagner coloca o seguinte: olha, Galo, tudo bem, nenhum jogador foi comprado para o elenco do Paulista, mas agora o Santos gastou 7 milhões de reais com o Patrick. E aí o Galo diz o seguinte: não, 7 milhões é apenas 1,5 milhão de dólares, que dariam ali 5 milhões. E aí o Wagner Frederico coloca: olha, mas nós temos a informação de que foram pagos 2 milhões, cerca de 2 milhões de reais, em comissão para o empresário do Patrick. E para uma intermediação, melhor dizendo. E aí o Alexandre Galo falou: não tem intermediação, o acerto foi do Santos com o Atlético Mineiro, a intermediação que o Santos está pagando. E aí eu dou risada porque a gente tem que rir para não chorar. Porque tem ou não tem intermediação? Né? E aí o que ele diz: não, a intermediação é um valor que existe em todo o contrato, que é um valor que a gente paga para o agente do jogador por todo o contrato. Então, se o Santos vender o Patrick, esse valor para de ser pago, etc e tal. Então, assim, de novo, voltamos àquilo. Ou o Alexandre Galo acha que qualquer coisa que ele vai dizer vai colar, porque é você que me assiste aqui nesse vídeo precisa ter ideia de que nessas coletivas não é igual um debate entre candidatos ao governo do estado, por exemplo, em que o candidato A diz uma coisa, o outro replica, o outro tem tréplica. O jornalista pode perguntar o seguinte: Galo, você gosta de maçã? E o Galo pode responder: couve é muito bom. Com cenoura, então, fica melhor ainda. Porque o jornalista não vai poder ter a tréplica. Mas o Wagner, de forma muito corajosa, começou a dizer: não, mas peraí, tem ou não tem intermediação? Porque até onde eu sei, 5 com 2 são 7. Você está dizendo que são só 5 milhões, mas tem 2 milhões de intermediação. Não tem intermediação para o Atlético Mineiro, é intermediação paga para o empresário. Então, isso é muito preocupante, porque eu sinto o Alexandre Galo ou jogando palavras ao ar, ou então achando que o torcedor santista vai comprar essa ladainha. Mas se tem uma boa notícia dessa coletiva patética, é que acompanhando o chat, as mensagens ao vivo, na transmissão, na live da Santos TV, você vê que os torcedores já estão cansados. Porque a coletiva de hoje não tem nenhum gancho. Para quem esperava coisas concretas, foi mais do mesmo. O Santos afundando, chafurdando, no mais absoluto nada. E tem outros pontos muito preocupantes. Por exemplo, uma analogia infeliz do Alexandre Galo, dizendo que ele leu recentemente uma entrevista de um dirigente do Real Madrid, contando como foi difícil ganhar a Champions League, por todas as instabilidades que o Real Madrid passou. Eu entendo que tenha sido uma analogia, mas não é de bom tom neste momento comparar o Santos na Série B com o Real Madrid na Champions League. Ainda se fosse o Santos batalhando por ser campeão da Libertadores, mas não é o caso. Depois ele diz que a margem de erro das contratações, porque ele foi muito questionado sobre as contratações de Morelos, Patrick, Rainer, Serginho, etc e tal, ele diz que a margem de erro das contratações é baixa. Vamos fazer aqui um exercício de trás para frente. De todos os jogadores que o Santos contratou, quantos de fato têm a aprovação da torcida? Gil, Pituca, Schmidt e o Guilherme, no máximo, 4. E Rainer, Rodrigo Ferreira, Escobar, a compra do Nonato, o Casares, o Patrick, o Serginho, o Jorge, o Marcelinho. Será que a margem de erro é baixa mesmo? Então, é um descolamento da realidade. O Galo está vivendo numa realidade paralela. Isso é muito preocupante, porque não há nenhum indício de que ele vá ser demitido. E muitas pessoas estão apostando todas as suas fichas, dizendo que a salvação do Santos para subir para a Série A sem sustos é a próxima janela de transferências do dia 10 de julho. Mas se essa missão ficar a cargo do Alexandre Galo, nós podemos esperar outros Patricks sendo contratados. Sabe por quê? Porque o Galo não sabe explicar, por exemplo, qual é o processo para a contratação de um jogador. Ele foi questionado se as contratações passam por um scout, ou se esses nomes são contratados porque o Carille já trabalhou com esses jogadores, porque o Galo já trabalhou com esses jogadores, ou se é porque eles são oferecidos por empresários. E aí, num tom arrogante, o Alexandre Galo diz para o jornalista que fez essa pergunta mais ou menos assim: olha, deixa eu te explicar como que é o processo de contratação. Eu recebo esses nomes,
a gente vai analisar, a gente vê os melhores momentos, a gente vê os piores momentos e a gente leva adiante. Quando o negócio já está avançado, a gente passa para o presidente cuidar da parte financeira. Mas ele não responde como é que esses nomes chegam a ele. O departamento de scout do Santos que diz, olha, vamos contratar o Patrick porque esses são os números? Não é, porque os números do Patrick não justificam o investimento que foi feito. Talvez seja porque o Alexandre Galo não pode dizer que certos jogadores foram parar no Santos por manobras de empresários. Às vezes, até um empresário comanda 2 jogadores. Não vou citar nomes aqui, mas teve um jogador aí que o Santos já até devolveu, que era empresariado pelo mesmo jogador, mesmo empresário, de um outro jogador que também já foi devolvido. Se você é um pouco inteligente, você sabe de quem eu estou falando. 2 jogadores empresariados pelo mesmo agente. Um deles veio com um pecha de titular, não deu certo. O outro era para compor elenco, foi tão ruim quanto. Eles foram devolvidos. Eram empresariados pelo mesmo jogador, pela mesma pessoa. O Alexandre Galo diz, por exemplo, que o Santos se interessou pelo Marcelinho porque viu nele um grande potencial de finalização com as 2 pernas. Será que o Santos contratou o Pelé e eu não fiquei sabendo? Porque o Marcelinho não pode ter sido, né? Entre outras coisas aqui que eu achei muito preocupante dessa coletiva. Inclusive, quando o Felipe Noronha, do Eu Vim de Santos, aqui do YouTube, pergunta para o Galo sobre a necessidade, sugere ao Galo que os jogadores do Santos passem por uma zona mista, porque eles falam quando querem. Depois da derrota para o Novo Horizontino, nenhum jogador falou. Aparentemente, eles não acham que eles têm que dar satisfação para a torcida. E aí o Galo respondeu para o Noronha, mas os nossos atletas têm falado, não tem? Aí ele vira para o assessor do Santos, para o Maradei, e fala, eles estão falando, não estão, Fábio? E aí o Maradei meio que diz, não tem zona mista. E aí o Galo, de forma constrangedora, vira para o Noronha e diz, nossa, que boa ideia, vamos pensar em adotar esse modelo sim. Obrigado pela sua sugestão. Então, gente, eu estou muito preocupado, porque a coletiva de hoje foi um nada. Quase 13 minutos falando de nada. Tem pontos muito preocupantes, mas para quem esperava concretude, para dizer, olha, o nosso perfil no mercado é esse tipo de jogador, nós estamos atrás de um goleiro, de um meia, de um lateral, de um centroavante, eu estou saindo, o Carille está saindo, ou se não ganhar sexta-feira o Carille vai cair, os meninos vão jogar, a base vai ser utilizada, nós vamos rescindir com o jogador A, B, os planos para os jogadores encostados são esses aqui, não teve nada disso. Foi uma autodefesa de um trabalho muito mal feito, de um Alexandre Galo bajulando o Marcelo Teixeira, dizendo que o Marcelo Teixeira é muito vitorioso, que a torcida tem que acreditar. Enquanto isso, nesta segunda-feira, o Santos pode sair do G4 da Série B. Aparentemente, na Vila Belmiro, não há senso de urgência e tampouco há o diagnóstico de que neste momento é necessário fazer uma meia-culpa e admitir alguns erros, porque está todo mundo vendo que eles existem. Como diria o ditado, 2 ditados para a gente encerrar esse vídeo, errar é humano, persistir no erro é burrice. E como diria a minha vovó, quem brinca com fogo, uma hora se queima. E parece que o Santos está doidinho para se queimar. Esse é o vídeo dessa segunda-feira, quero te ouvir. O que você pensa dessa coletiva, o que você está achando dos rumos do Santos? Diga aqui nos comentários o que você achou dessa coletiva, o que você achou do meu vídeo, você concorda com a minha opinião ou não? Estou lendo sua resposta aqui embaixo. O resto, já sabe. Se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like, comente, compartilhe e vamos juntos rumo aos 5.000 inscritos, porque aqui no canal Filho de Peixe você já sabe, o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima.